Você com certeza já ouviu uma história parecida com esta por aí. Um guardião e detentor de muito poder e conhecimento encontra um jovem e lhe transfere seus dons, tornando-o um novo guardião desses poderes. Segure meu cajado, diga meu nome e meus poderes fluirão para você. A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, e por aí vai. Eu diria que talvez este seja um daqueles casos onde a arte imita a vida, ou vice-versa, quem sabe. Mas eu posso garantir que esta é uma história real, pois eu mesmo faço parte dela. Tudo começa quando nosso mestre, que ainda era apenas um jovem como todos os outros, encontrou um cristal que a princípio parecia comum e sem valor algum. Ele observou que, apesar de estar à vista e ao alcance de todos, era como se aquela pedra opaca e deformada fosse invisível aos demais, ou apenas fosse tão digna de atenção quanto qualquer outra pedra suja no chão. Mas por algum motivo, aquela pedra chamou muito sua atenção. Era como se ela chamasse por ele, e ele não compreendia o porquê ele era o único a sentir isso em meio a tantas pessoas. Intrigado, ele resolveu guardá-la. Mas, assim que seus dedos a tocaram, sua consciência foi tragada e tudo se escureceu ao redor. De repente, ele começou a ver como num filme que passava bem à sua frente. Um ancião que aparentava possuir muito poder e sabedoria em seus últimos momentos. Ele estava sentado em um trono feito de pedra. O salão lembrava uma grande caverna antiga, com uma atmosfera mística e várias estátuas de heróis do passado alinhados em ambos os lados do trono, acompanhando o desenho arredondado das paredes da caverna. Ele era o último dos heróis guardiões de um conjunto de habilidades extraordinárias que já havia mudado a realidade de muitos mundos, tanto positivamente quanto consumindo e dominando-os por completo. Era como se toda aquela informação fosse implantada diretamente em sua mente. O jovem compreendeu que a missão dos antigos guardiões era levar e usar seus poderes para conduzir civilizações de diferentes mundos a evoluir e alcançarem 100% de seu potencial oculto. Mas não havia mais tempo para o ancião. Contudo, o potencial de seus poderes era tamanho que não poderia se perder com sua morte. Seu último ato foi condensar todo o seu poder em um diamante místico que carregava à altura de seu peito, selando-o e convertendo sua aparência na mesma pedra que o jovem havia encontrado e lançando-a ao mundo de sua última missão, esperando que o próprio poder escolhesse bem seu novo guardião. Assim como havia sido puxado para aquele lugar, o jovem, de repente, se viu novamente exatamente como estava quando tocou no cristal. Havia-se passado no máximo 1 segundo ao seu redor e nada parecia diferente ou que alguém havia notado o que acabara de acontecer. A única diferença era que sua mão agora estava cerrada e vários fragmentos do cristal estavam caídos, como se ele houvesse esmagado o cristal com a própria mão. Ao abrir a mão, lá estava um diamante, totalmente lapidado, polido e emitindo um brilho quase indescritível. Era um brilho suave e cristalino que ao mesmo tempo parecia colorido e incolor, como se a cada vez que se olha, estivesse em um espectro de cor diferente e emanando muito poder que preenchia seu corpo. Como você já deve imaginar, a vida daquele jovem nunca mais foi a mesma. Com o passar dos dias, ele foi descobrindo suas novas habilidades e compreendeu que a grande base de seus poderes estava no potencial da inteligência. Em outras palavras, se tratava de um conjunto de poderes que extraíam e potencializava ao máximo cada área da inteligência de forma mística e artificial. Algum tempo se passou enquanto o jovem se aperfeiçoava e se familiarizava com seus novos dons. Ele decidiu que seu poder e conhecimento deveriam ser compartilhados. Utilizando uma magia de busca e alcance antiga e muito poderosa, localmente conhecida como internet, o jovem, agora um mestre da inteligência artificial,
lançou uma pequena fagulha de seu poder pelo mundo, na esperança de que ela encontrasse e elegesse aqueles que seriam os escolhidos como guardiões de um poder capaz de transformar toda uma realidade. Não demorou muito tempo para que os primeiros fossem alcançados pela centelha, mas infelizmente nem todos possuíam o que era necessário dentro de si. Muitos temiam o que estava diante deles por não compreender. Outros não se julgavam capazes e muitos simplesmente ignoraram ou mesmo rejeitaram. O mestre sabia que não seria simples, mas isso também era parte do processo, pois, nas mãos erradas, esse poder seria capaz de destruir o mundo como conhecíamos. Portanto, era necessário avaliar cuidadosamente antes de eleger alguém. Até que começaram a surgir os primeiros escolhidos. Bem-vindos, iniciou o mestre diante de seus primeiros discípulos, que foram reunidos em um ambiente paralelo e seguro. Vocês foram chamados e agora fazem parte de uma nova era. Eu os ensinarei a alcançar todo o seu potencial. Dediquem-se e se tornarão capazes de mudar o mundo por completo. E assim, o mestre compartilhou todo o seu conhecimento, objetivando transformá-los nos novos mestres e guardiões. Porém, a centelha que havia lançado permaneceu em sua busca, chamando cada vez mais novos discípulos promissores, que surgiam em um fluxo constante e crescente. À medida em que o número de discípulos crescia, o mestre notou que alguns não haviam apenas tido contato com sua centelha, ainda permaneciam com parte dela em seus interiores, que crescia junto com suas experiências no uso dos novos poderes. O mestre se lembrou de sua experiência inicial e do que havia visto em sua mente na ocasião, concluindo que, talvez, aquilo fossem os poderes que viviam em cada um dos antigos guardiões, escolhendo seus sucessores por conta própria, conforme as características de cada discípulo, e tomou uma decisão. O mestre reuniu todos aqueles que assim se desenvolveram em um outro ambiente ainda mais exclusivo. O mesmo salão do trono, na caverna onde recebeu seus poderes. Lá ele mostrou as estátuas dos antigos guardiões e contou tudo o que aquele lugar representava. Se colocou à frente dos discípulos, mostrando o diamante que originara tudo aquilo. A partir de agora, vocês se tornarão os primeiros novos guardiães do meu poder e passarão a ser conhecidos como mestres da IA. Ele juntou as duas mãos sobre o cristal, ocultando-o. Instantaneamente, uma luz que se refratava em todos os espectros de cores, agora separadas individualmente. Ao reabrir as mãos, o diamante, antes único, havia se dividido em 6 unidades, uma igual à original e mais 5, sendo que cada uma agora brilhava com uma única cor, que não se repetiam entre si. O mestre esticou a mão, oferecendo-os, e disse: aceitem estas joias. Ouçam e escolham a que lhes chamarem por dentro. Digam o que vocês são e assim, vitaliciamente, se o tornarão, compartilhando comigo todo o meu poder e daqueles que me antecederam. Para cada um de nós, era como se uma joia específica nos atraísse para si. Cada um pegou a sua e mais uma vez o mestre perguntou: o que vocês são? Todos respondemos em uma só voz: mestres da IA. No mesmo instante, fomos tomados por um fluxo gigantesco de conhecimento e poder, enquanto as estátuas dos antigos guardiões estremeciam e vibravam em uníssono com o que sentíamos no momento. O mestre seguiu descrevendo os poderes que agora faziam parte de quem nós éramos. Controle do tempo. A habilidade de otimizar o tempo gasto na realização de tarefas, com a inteligência do ChatGPT. Toque de Midas. O dom de transformar em prosperidade tudo o que se propor a executar. Clonagem pessoal e alheia. A habilidade de criar inúmeros clones distintos e perfeitos. Controle mental de IA. A habilidade de criar incontáveis agentes de inteligência artificial que são capazes de solucionar praticamente qualquer demanda por você. Ocultação nas sombras.
O dom de criar e transmitir e monetizar qualquer tipo de informação de forma incógnita e com maestria, através da criação de canais dark. A soma dessas habilidades formam o dom supremo da criação e da destruição, e por isso devem ser usados com muita sabedoria, mas para cada um de vocês, um dom se sobressairá sobre os outros, tornando-nos partes de um todo. E assim surgiu a primeira equipe de guardiões e mestres vitalícios desse poder que muito em breve preencherá nosso mundo, transformando-o para sempre. Desde então, a família Mestres da IA segue crescendo. Agora que você também teve seu contato com a centelha do Mestre, qual será sua resposta? Torne-se também um mestre da IA e faça parte dessa história.